Oi, boa. Oi, Letícia. Eu vou fazer a chamada. Boa noite, turma. Boa noite, que bom ter vocês aqui comigo. Olá. Que bom. Mais uma noite de live. Hoje eu falei o dia todo sobre a nossa querida ortodontia e hoje terminando o nosso dia, né? Agora na parte da noite também, terceiro turno, falando também dela, da ortodontia. Vamos esperar aí chegar mais gente aí conosco. Vamos ver quem é que também vai entrar conosco para a gente falar hoje sobre um assunto que eu amo falar também, para a gente tirar dúvidas. Vou passar indicação de artigo bem legal para vocês estudarem, para vocês lerem, tirar dúvidas, tudo relacionado ao torque. Então vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Camila também tá aí. Que ótimo. Isso, deixa eu já organizando aqui para nossa live de hoje, que é a nossa live de esquenta, né? Na verdade, como eu tenho falado aí esses dias, que a gente está na nossa semana de maratona de diagnóstico e planejamento ortodôntico, são lives para nos mantermos aquecidos, né? Para a gente ficar aquecido aí, com a intenção de cada vez mais buscar a excelência no resultado do plano de tratamento do nosso paciente. E vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí comigo já aí na nossa live, deem um sinalzinho para mim aí, se vocês estão me ouvindo bem aí, porque eu não estou em Cuiabá hoje, eu estou em viagem a trabalho, ministrando aula, então eu precisava saber se vocês estão me ouvindo bem aí, tudo bem? Isso aí, Fábio, tudo bem? Que bom ter vocês conosco aqui hoje também nesse terceiro turno falando de ortodontia, né? Ah, ótimo. A EAP, que ótimo tá aqui também com a gente. Um abraço aí para a equipe da EAP Cursos aí de Cuiabá também, né? Que daqui a alguns dias nós vamos estar também com cursos de mini implante também, cursos excelentes de biomecânica de mini implantes, instalação de mini implantes com o nosso amigo Giovanni. Ó, pessoal, eu tô usando de novo a nossa camiseta, ó. Hoje trabalhei o dia todo, ó, com ela. Cheguei agora há pouco no hotel, tava terminando de organizar a nossa live. Ó, eu não vou colar aparelho sem fazer o diagnóstico e o planejamento ortodôntico antes. Como eu tenho pedido, vamos fazer um compromisso com você mesmo e vamos juntos compreender melhor, fazer certinho o diagnóstico, o plano de tratamento do nosso paciente, para a gente realmente saber de onde partir e onde se quer chegar, né? Como eu sempre tenho falado nas minhas lives, o quão é importante essa parte do entendimento das informações, né? Desde quando você está no consultório, você recebe a documentação ortodôntica do paciente, é preciso ter o máximo possível de cuidados com aquela documentação, em ler todos os detalhes, né? E elaborar uma rota para você então traçar durante o tratamento do seu paciente, né? Então, por isso que eu tenho batido duro bastante em cima disso com os meus alunos, com o pessoal aqui na rede social. E eu quero muito ter você comigo aí, levantando comigo essa bandeira aí da importância do diagnóstico e do planejamento ortodôntico. E você que está aí comigo aí agora na nossa live, ou você que vai assistir depois essa live, que vai ficar lá no meu feed também, eu quero saber se você assistiu as 2 aulas da maratona do diagnóstico, se tem ficado dúvida, se ficou alguma dúvida relacionado à primeira aula, relacionado à segunda aula, e já falo para você,
Amanhã será liberada a terceira aula. A terceira aula tá super especial, com detalhes importantes do planejamento ortodôntico, do plano de tratamento, da mecânica ortodôntica, tá? E eu vou apresentar para vocês na aula de amanhã ferramentas extremamente práticas para você facilitar o seu dia a dia clínico, ser mais assertivo no seu diagnóstico e na elaboração do seu plano de tratamento. E vejam só, o que eu quero hoje combinar com você essa noite. Primeiro de tudo, pegue o aviãozinho aí que tá aí no ladinho aí do seu celular, aí no canto inferior do seu celular. Mande esse convite para o seu colega ortodontista, para o seu amigo dentista que queira assistir essa live, que precise de informação sobre ortodontia, porque essa informação que a gente vai debater hoje aqui, gente, é extremamente importante. Porque quando você está no dia a dia clínico, tem muito profissional que acaba tendo medo do torque, né? E a gente tem um pouco de medo e receio, muitas vezes, do que a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E muitas vezes porque é difícil, porque eu não tenho tempo de ler, depois eu volto nesse assunto. Então, o assunto de torque é o dia a dia também do consultório do ortodontista. Afinal de contas, nós estamos falando da ortodontia com excelência e eficiência. E nós que trabalhamos com streetwear, não tem como, mesmo com streetwear, você deixar de lado o torque, tá? Porque durante a minha live, durante a minha apresentação que eu preparei para você, eu vou mostrar para você alguns detalhes que realmente nos obriga, enquanto ortodontistas, a entender e a realizar torques no dia a dia clínico. Se você busca finalizar os seus casos o mais próximo do ideal, né? Então, por isso que eu trouxe hoje esse tema, que é o torque, né? Foram várias solicitações, sugestões desse tema, então por isso que eu trouxe hoje o torque. E vocês viram o tema da live? O que vocês acharam? Malvado, favorito? Vocês viram a analogia que eu fiz? Então hoje nós vamos ter, participando da nossa live, gente, o que? Nós vamos ter também artista de cinema participando da nossa live. Vocês vão ver na minha apresentação, tá? Agora fica aí que eu vou virar a tela do celular para eu mostrar para você a tela do meu computador. Quem tiver dúvida durante a apresentação, porque torque é um assunto difícil, né? E a gente já tá agora hoje o dia inteiro trabalhando, pode estar um pouco cansado, mas manda para mim aqui nos comentários a sua dúvida, que durante a live, durante a minha apresentação, eu vou tirando as suas dúvidas, tá? Não quero que você saia dessa live com dúvidas relacionado ao torque, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, tá? Então, espera aí que eu vou virar agora a tela do meu celular. Fica aí comigo um minutinho, gente. Estou aqui com vocês. Só um minutinho que tem um arsenal preparado aqui hoje, sabe? Então, tá aqui. Nós estamos exatamente, ó, dentro, então, da nossa maratona do diagnóstico, tá? Então, essa live, como eu falei para vocês, é uma live para mantermos aquecidos, tá? Então, nós estamos desde segunda-feira falando de ortodontia. Quem está me acompanhando aí nas redes sociais, vocês viram que foi liberado a primeira aula, a segunda aula, e entre essas aulas eu tenho abordado temas diretamente relacionados ao diagnóstico e ao plano de tratamento, tá? Então, o que é que nós já conversamos até hoje? Nós já conversamos sobre quais os passos lógicos
para o plano de tratamento, que foi a primeira aula. Se você não assistiu, não tem problema. Volta lá depois da minha live, tá? Tá lá no link da bio do Instagram. Tem lá o link para você assistir a primeira aula. E já também está liberado para você a segunda aula, de onde partir, mas querendo chegar ao plano específico de tratamento. Que essa aula também já está liberado lá para vocês. E amanhã, sexta-feira, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, o que você vai fazer amanhã? Assistir a aula 3, onde eu vou mostrar o plano detalhado especificando a mecanoterapia ortodôntica. E amanhã eu tenho uma surpresa bem legal para vocês, que eu vou mostrar ferramentas práticas para você chegar bem prático mesmo e assertivo ao planejamento ortodôntico do seu paciente. Porque você também deve ser como eu, não tenho tempo, mas eu quero fazer tudo o mais correto possível, tá? E olha a nossa campanha, o compromisso que eu quero que você assuma primeiro com você, tá? Para eu então poder te ajudar. Eu não vou colocar aparelho sem fazer o diagnóstico e o planejamento ortodôntico antes, tá? Eu não vou e eu não posso, porque como eu tenho falado nas nossas lives, eu preciso estudar o caso do meu paciente antes, elaborar o plano de tratamento do meu paciente, para depois disso, então, eu realmente fazer o tratamento, executar o tratamento do meu paciente, tá bom? Então, aqui, começando a nossa live, gente, ó, falei para vocês que hoje nós vamos ter artista de cinema conosco, ó. Então, nós estamos hoje, tá? Quinta-feira, às 20h10, horário de Brasília, né? Aqui todos sentados ali no cinema, olhando a tela de cinema. E de repente, quem vem para nossa live, vocês conhecem, ó, o meu malvado favorito. Gente, quando eu recebi a sugestão de falar sobre Torque, na hora eu busquei uma analogia com o meu malvado favorito. Por quê? Tem muitos profissionais na ortodontia que tem um pouco de receio do Torque, né? Então, o que acontece? Você tá lá na sua rotina clínica, no seu consultório ortodôntico, e o que acontece? Você vai sim precisar individualizar o caso do seu paciente. E aí, quem vai naquele momento ser o protagonista do espetáculo, o protagonista do filme, é você, ortodontista. Então, você, ortodontista, precisa sim dominar e conhecer esta dobra de terceira ordem, que é extremamente importante para o planejamento ortodôntico e para a execução de um bom tratamento ortodôntico, tá? Então, você tá lá no seu consultório ortodôntico e aí, então, eu fiz essa analogia. Bom, ele não é malvado, por quê? Porque o Torque, quando bem empregado, eu conhecendo exatamente o que ele faz, como dominar o fio retangular, ele não vai ser malvado, tá? Mas o que acontece? Se eu não o conhecer, ele pode não ser o meu favorito. Então, eu vou acabar buscando o quê?
eu vou tentar sempre fugir do fio retangular. Ah, eu sei que o fio retangular é necessário, mas eu vou dar uma fugidinha do fio retangular. Por quê? Porque eu tenho um pouco de receio do tal do torque, tá? Então, por isso que eu busquei na tela de cinema essa analogia. E eu mudei a frase. Ele não é malvado, né? Muito pelo contrário. Ao longo da nossa live de hoje, vocês vão ver o quão importante é a presença do torque na nossa mecânica ortodôntica. E eu tenho certeza que você que está aí comigo na live vai pensar em alguns casos clínicos que você tem hoje no consultório, que muitas vezes você não está conseguindo finalizar, muitas vezes você está tendo efeitos colaterais, porque você está deixando para depois. Gente, na ortodontia, a palavra depois é muito nossa inimiga, tá? A palavra depois com ortodontia não combina bem se você busca um resultado de excelência e eficiência. Então, o que eu venho falado bastante para vocês, e bato mesmo nessa tecla, é que eu não posso começar o tratamento ortodôntico sem fazer diagnóstico e planejamento. E eu não posso deixar nada para depois, porque não existe outra pessoa que vai fazer por mim. Então, eu sou o ortodontista, eu comando o carro. Ainda hoje na minha aula eu dei um exemplo. Eu posso ter um carro automático, tá? Mas o carro automático anda sozinho? Não, ele precisa do motorista. Então, o meu aparelho ortodôntico hoje é o Straightware. Ele já vem pré-ajustado, ele já tem um GPS, mas o que acontece? Eu preciso estar no comando da situação. Precisa ter, então, a presença e o domínio do ortodontista, tá bom? Então, vejam só, você passa por isso no consultório? Ó, colocou um fio retangular no paciente e aí você fica gelada, né? Você fala assim, ai meu Deus, eu não vou nem conseguir dormir esses dias porque eu coloquei o fio retangular no paciente. E o que será que vai acontecer? Como que será que vai, o que vai virar, né? Então aí você acaba tendo que noites de insônia, ali ó, você sem dormir muitas vezes. Eu já passei por isso e não foi uma vez só não, tá? Foram várias vezes. Por quê? Por ficar pensando ali a noite toda, meu Deus, o que vai acontecer naquele caso daquele paciente que pela primeira vez eu passei um fiozinho retangular, tá? Ou outra situação, paciente chegou lá no consultório. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Não quero nem ver o que aconteceu do mês passado para esse mês. Não quero ver. Porque o mês passado eu coloquei um fio retangular e eu dei um pouquinho de torque para ajustar algum dentinho ali que estava em má posição. E eu não quero nem ver como que tá, porque eu tô preocupada. Então, você já passou por isso? Eu tenho certeza que muitas vezes a gente passa por isso, né? Por quê? Exatamente por causa deste tópico, ó. Torque em ortodontia. Então, se você pensar comigo aí, falando de mecânica ortodôntica, inclusive o tema da minha live de domingo, eu vou falar de alinhamento e nivelamento, tá? Depois que a gente faz o alinhamento e nivelamento, você vai para a outra etapa do tratamento ortodôntico, que envolve o torque. E esse assunto demanda o quê? Demanda de conhecimento. Você precisa ter domínio dessa informação, porque vejam, eu preciso ter um arco retangular preenchendo a canaleta do bract e saber o que eu quero fazer, né? Então, eu preciso ter um planejamento estratégico, certo?
Então, e aí o que acontece? Falando do torque, eu fico em cima do muro, eu fico exatamente naquela posição. Quando a gente fala de torque, é fácil ou é difícil? Se você lembrar da sua aula de especialização, ou dos artigos científicos ou dos livros que você já leu sobre o assunto, ou que você tem lido sobre, cá para nós é um tema difícil. A primeira vez que eu li sobre torque, eu confesso a você, eu também não entendi 100%, tá? Mas é preciso ter persistência, porque o torque está para a ortodontia, assim como o sal está para o mar, tá? Não existe mar, água do mar sem o sal, sem a presença do sal. Então, não existe uma boa ortodontia, mesmo que seja o straight wear, sem a presença do torque, tá? Então, é difícil, professora, quando você fala de torque, essa live sobre torque, o que ela vai falar? Será que compensa eu assistir? Olha ali, dá canseira, eu sei, tá? Eu também sou aluna como você, eu também estudo como você. E quando você tem um assunto que é extremamente complexo, o que acontece? Deixa-se para depois. E eu acabei de falar e repito, a palavra depois não combina com a ortodontia. Então, eu preciso colocar isso na minha rotina, tá? Não posso deixar nada para depois, tá? Por quê? Veja só como eu conhecer e dominar o negócio do torque é importante. Olha algumas perguntas que eu vou colocar para vocês. Primeira pergunta. Os dentes são iguais para todos os indivíduos? Veja você e ao seu namorado ou a sua namorada, o seu marido ou a sua esposa, o seu dente é igual ao dele? O seu dente é igual ao dente do seu irmão, tá? Você sabe que não é. Você, ortodontista, você, protesista, você da estética, todos nós dentistas sabemos que isto é individual, tá? Então, não, resposta não. Eu tenho certeza que você que está aí comigo, você respondeu não, porque existe uma individualidade aí, tá? Segunda pergunta para você, que eu justifico você a vir comigo, tá? E a entender, a compreender melhor esse tal de torque em ortodontia. Veja só, eu não estou falando que você não entende, que você não compreende, tá? O que eu quero é facilitar e favorecer você enxergar melhor e mais simples, porque eu não gosto de nada complicado, porque eu sou como você, eu não tenho tempo sobrando, tá? Então, a segunda pergunta que eu faço para você. Um bracket padrão vai servir, então, para todo mundo, será? Se o meu dente é diferente do seu, será que um bracket padrão convencional vai servir para mim e para você? Comprei lá na Dental, tal marca comercial, não vou entrar em detalhes, o bracket pré-ajustado do dente 11. Ele vai ficar tão bom para você quanto para mim? Tá? Então, vejam só, olha só, coitado de quem calça 40, se eu for pensar dessa forma, né? Porque o que acontece? Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a forma da face vestibular do dente. Alguns dentes possuem uma forma de face mais plana. Outros podem possuir uma face vestibular menos plana. Será que isso vai influenciar na leitura do torque? Com certeza vai, tá?
Terceira colocação que eu mostro para você a importância de você aprofundar nesse tema comigo. No mundo streetwear que eu estudei, que você estudou ou que está estudando, que é o pré-ajustado, eu não vou utilizar dobras? Será que isso é verdade? Tá? Ó, sorria, você está sendo enganado se você está ouvindo isso do seu professor ou se você ouviu isso no seu curso, quando você fez a sua especialização há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, enfim, não vem ao caso. Mas se você usa o streetwear no consultório e você não usa dobras, se você não faz um ajuste de torque, quer dizer que você não tem finalizado bem os seus casos. Porque cada paciente tem um dente, o bracket padrão não serve para todos. Então, eu sinto muito te dizer, você vai sim precisar das dobras, tá? Quais dobras, professora? Eu não estou falando daqueles arcos com um monte de dobras, que não vem ao caso eu mencionar uma ou outra técnica aqui, tá? Mas eu tô falando dessas dobras, por exemplo, ó, as dobras de primeira ordem, que você já lembra da especialização, inset, offset, as dobras de segunda ordem, a dobra em Z. Depois, se tiverem curiosidade, deem uma olhada lá no meu feed do meu Instagram. Eu fiz um post super legal sobre a dobra em Z, acho que um mês mais ou menos atrás. As dobras de extrusão e intrusão e, é claro, ali, ó, a dobra do torque, tá? Então, o torque, ele é uma dobra. Professora, mas eu não dobro o fio, mas você torce o fio em torno dele, tá? Então, o torque é sim uma dobra de terceira ordem, tá bom? Então, ó, olha ali, estão vendo? A tempestade. Então, quando eu busquei esse tema, olha ali, torque. Então, ele não é malvado e até então, no começo dessa live, não é favorito por muitos ortodontistas, porque você que está comigo aí, ou que vai assistir depois, até o final da live, eu quero que você mude essa frase junto comigo, que nós vamos mudar. Isso mesmo, Juju. O tratamento é individualizado e está cada vez mais sendo individualizado, tá bom? Ó, então ali, peça de quebra-cabeça. Como eu gosto de usar essa palavra quebra-cabeça, né? Eu tenho falado muito de quebra-cabeça, eu tenho falado muito de processos, eu tenho falado muito de protocolos, tá? Então, ali o torque, ele faz parte sim, tá? E deve estar presente para você fazer uma correta execução do planejamento ortodôntico. Então, quando eu vou a campo realizar o que eu pus no papel ou está no sistema, eu preciso do torque, tá? E como é que eu vou desenvolver esse torque? É com treinamento, tá? Eu preciso fazer um arco, fazer o segundo arco, fazer o 10º, fazer o 20º, fazer o 100º, aí começa a ficar bom, tá bom? Então, vejam. Então, nós estamos aqui, ó. Plano de tratamento, ele precisa ter as etapas do plano de tratamento, começo, meio e fim. Então, o torque, ele vai participar do meu plano de tratamento, ali do meio para a finalização, porque você concorda comigo. No começo, eu tenho o quê? Eu tenho apinhamento, eu tenho sobremordida, né? Então, isso eu preciso fazer o alinhamento e nivelamento para que eu tenha possibilidade, então, de acessar o slot através do fio retangular. Então, tudo existe o preparo para que o fio retangular, como eu sempre gosto de falar, ele gosta de chegar chegando. Ele precisa entrar e encaixar 100% no slot
do bract, tá? Então, vejam só, nossa live até aqui, ele era não favorito pela maioria dos ortodontistas. Daqui para frente, ele vai virar o amigo do ortodontista. Por quê? Porque eu mostrei para vocês a importância, algumas, né? Já vem mais. Algumas importâncias de que realmente ele faz a diferença no nosso dia a dia clínico. Então, não adianta, vamos fazer ele ficar fácil, tá? Não adianta, eu tenho que dominar o negócio, então bora o quê? Bora estudar e comandar o avião, tá bom? Então, falando aqui para vocês, o que é o torque? Você aprendeu isso na especialização. Realmente, o que é o torque? Então, tá aqui, o torque é a manobra que você vai torcer o arco retangular em torno dele mesmo. Então, você faz isso no consultório, você pega o seu alicate 442 ou um alicate de torque individual, torce o fio em torno dele mesmo, para você fazer o quê? O movimento de quem? Da raiz, né? Então, você vai estar ali com o bract inserido, com o fio, inserido no slot do bract. Vocês estão percebendo ali que eu tenho ali naquela figura um arco retangular já com o torque inserido no slot, tá bom? E ali eu tenho a movimentação que essa dobra, essa informação de torção vai promover no slot. E aí, então, eu vou ter o movimento resultante. Então, eu vou ter o quê? Um torque lingual de coroa e vestibular de raiz. Então, o torque, ele joga a coroa para um lado e a raiz para o outro. Então, ali eu tenho o torque lingual de coroa, automaticamente vestibular de raiz, certo? E vejam só o que acontece. A expressão do torque é uma das grandes dificuldades, pessoal, do sistema Straightware. E ela pode ser afetada por alguns fatores. Vejam quais são os fatores que também podem piorar a expressão desse torque. Olha só, enumerei alguns. Então, já falei para vocês das alterações da anatomia da coroa do dente. Olha só, espessura da resina na interface dente-base do bract. Então, é proibido fazer uma colagem com excesso de resina entre a base do bract e o dente, porque isso também vai interferir na leitura do torque, tá? Vejam só, também influencia alterações na forma e tipo de bract, tamanho dos fios. E eu pergunto a você, será que o fio retangular que eu compro é de boa qualidade? Será que realmente a espessura que vem lá na etiqueta do fabricante realmente condiz com o que é realmente do arco, tá? Também pode influenciar a posição do bract na coroa do dente. E um detalhe também importante que influencia muito é a quantidade de folga entre o fio e o bract. Porque qual é o slot que você usa? Na maioria das vezes, a gente acaba utilizando o slot 22. E hoje a gente vai trabalhar até qual fio? 19 por 25. Então, você concorda comigo que nós vamos ter aí uma folga. Então, não vai ter o que? A leitura 100% do torque que está naquela prescrição, exatamente porque o arco, ele não preenche 100% a canaleta daquele slot, certo? Então, vejam que existe esta folga
Existe uma folga entre o slot e o fio retangular, tá? Então, por mais que você quer uma expressão maior desse torque, você não vai ter, você não vai conseguir ler 100%, certo? E eu trouxe para vocês, ó, esse artigo que fala sobre olha só, além de tudo que eu falei para vocês, vejam esse artigo, eles avaliaram a variabilidade do tamanho do slot nos brackets ortodônticos. O que é um artigo de 2007. Não é da Dental Press, ali eu esqueci de atualizar, tá? Quem quiser esse artigo, depois deixa um comentário nessa live que eu mando para vocês. Não é da Dental Press, tá? Vejam só o que eles avaliaram nesse artigo. Eles buscaram avaliar se existe precisão das informações incorporadas aos brackets, avaliar se a precisão das informações incorporadas aos brackets é um fator determinante para a eficácia do torque aplicado aos dentes. Olha só, eles avaliaram 730 brackets de várias marcas comerciais, canaleta 18, canaleta 22, bracket de metal, cerâmico, convencional e autoligado, tá? Então, eles avaliaram todos eles aí, metal e cerâmico, convencional e autoligado, para ver se realmente era preciso, tinha essa precisão de informação do que a prescrição falava na expressão do torque, tá? Ó, então, o estudo comparou também as dimensões das canaletas de um bracket com os valores nominais anunciados pelo fabricante. Então, eles também avaliaram se eu posso confiar realmente no que vem lá no pacotinho do arco. Fio, 17 por 25, 19 por 25, se realmente condiz exatamente com a espessura do fio. Então, tá aqui as imagens do artigo original. Então, eles avaliaram ali a altura do slot, profundidade do slot, tá? Em toda aquela amostra. E veja o resultado, gente. A análise estatística mostrou que as dimensões do slot de 90% a 97% dos brackets estudados eram significativamente diferentes dos valores nominais. Ou seja, o tamanho do slot, na maioria das vezes, pessoal, é superdimensionado. Então, eu corro mais risco ainda de ter mais folga do que deveria ter. Então, vejam só, além de todos aqueles fatores que eu mostrei para vocês, eu posso ter mais folga do que realmente é a folga limite. Então, eu vou ter menos o que? Menor expressão do torque, tá? Vejam, ainda, a comparação entre os lados mesial e distal mostrou que até 45% dos brackets eram assimétricos. Ou seja, não tem simetria ali no slot. Gente, eu preciso de simetria, certo? Porque eu preciso ter um maior controle axial, tridimensional desse dente. Ou seja, pessoal, eu também tenho déficit no quê? Na parte do fabricante. Então, por isso que eu preciso comandar o carro. Por isso que no seu consultório pode ser que você não consegue chegar a resultados expressivos, mesmo fazendo uma excelente colagem. Não é culpa sua, tá? Além daqueles fatores que eu mostrei, pode ser problema de fabricação, tá? Então, vejam só, concluindo esse artigo, ó, uma grande proporção dos brackets medidos exibiam imprecisões dimensionais quando comparados com os valores declarados, ou seja, não condiz com o que vem no pacotinho do fabricante. Clinicamente, o sobredimensionalmente da canaleta e a divergência das paredes da canaleta causam aumento da folga. Olha o risco que a gente corre
pensando numa mecânica de retração de bateria anterior, tá? Por exemplo, pensa comigo, um caso com extração de premolar, que você está fazendo retração de bateria anterior, que você precisa de ter controle axial dos anteriores. Então, vejam só, então eu preciso, em grande parte das vezes, promover torque adicional no fio, tá? Olha só, conclusão ainda que nos põe um pouco também preocupados. Os profissionais não podem confiar totalmente na precisão dos aparelhos usados e devem estar cientes de que ajustes podem ser necessários nos estágios de finalização do tratamento, tá? Então vejam que torque tem que ser o nosso amigo, tá? Mas professora, você falou que pode ser problema anatômico do dente, pode ser problema de Bract, fabricante de Bract. E aí, tem mais algum problema que pode interferir aí? Sinto muito lhes informar, mas existe. Aqui, outro artigo para vocês. Esse tá certo a referência, é da Engel, de 2015, ó. Ele comparou, eles testaram aqui, deixa eu voltar aqui, eles compararam a análise comparativa do tamanho real do fio quadrado e do fio retangular, para ver se eu posso realmente confiar, tá, no calibre do fio. Antes eu mostrei para vocês que vem com erro de fabricação na peça, no bracket. Agora eu quero ver se o fio realmente é daquela espessura que ele é, tá? Então vejam só, eles testaram a hipótese de que as dimensões dos fios não diferem significativamente das dimensões ideais indicadas pelo fabricante e que o arredondamento dos cantos dos fios não afetariam a interação destes com os brackets. Então vamos ver o que eles falam relacionado ao fio retangular, tá? Então aqui, ó, mostrando para vocês mais uma vez aquela imagem, né? Então eu tenho aqui o fio retangular dentro de um slot que também é retangular. Você percebe aí que já existe uma folga. Você está percebendo aí nessa imagem do artigo original que você vê, apesar de ser um fio retangular, olha ali, ele tem os cantos arredondados, né? Então isso também pode dificultar e aumentar mais ainda o que? Essa folga, estão vendo meu cursor, tá? Então eu também tenho essa questão do fio. Então o que isso pode me levar à conclusão, segundo esse artigo científico? De que os arcos ortodônticos no mercado têm dimensões diferentes das declaradas pelos fabricantes. Alguns são grandes e alguns são subdimensionados. Olha o intervalo, gente, entre menos 26% e mais 5% e mais 5%. Ou seja, é um desvio grande, tá? Então, vocês viram que nós, mesmos trabalhando com streetwear, a gente sofre influência da parte anatômica e da parte mecânica, tanto no quesito bract quanto no quesito fio. Por isso a importância que eu falei para vocês na live passada de qualidade de material, tá? Vejam só. Em secção transversal, fios quadrados e retangulares apresentam arredondamento nos cantos, variável em cada canto, e isso tem uma influência significativa sobre a interação dos fios com o bract. Então vejam que, por mais que seja retangular, tem um leve arredondamento das quinas. E isso sim interfere na leitura do torque, tá? A folga real é invariavelmente maior do que o ideal, tá? Então aquele arredondamento
pode levar ainda a um aumento maior dessa folga, tá? Então, vejam só. Então, nós falamos, né? Nós temos falado ao longo das lives, aqui coloquei para vocês, uma sequência clássica de tratamento ortodôntico, né? Falei de ancoragem a live passada, falei de colagem, vou falar no domingo com a professora Adriana, vou falar sobre alinhamento e nivelamento. Etapas: correção sagital, finalização, intercuspidação e contenção. E o que acontece? O torque, ele precisa estar presente, principalmente, gente, nessas duas etapas ali que eu pintei de vermelho para vocês, que é a correção sagital, que é a correção do antero-posterior e também para uma correta finalização. E eu também passo essa referência para vocês desse artigo que também é maravilhoso, esse aqui está na Dental Press, a importância da incorporação e do controle de torque no tratamento ortodôntico. E o que ele fala? Que o torque, então, eu não posso contar com o torque que vem na minha prescrição 100% pelos fatores que eu já mencionei. E ele precisa estar na minha mecânica porque quando eu faço a retração de bateria anterior, eu preciso ter controle da inclinação dos anteriores, tá? Então, eu preciso, muitas vezes, adicionar torque na região anterior. Por exemplo, em outra mecânica que eu coloquei aqui para vocês, também antero-posterior, correção antero-posterior, mecânica de elástico, por exemplo, de classe 2. Eu preciso ter controle de inclinação dos incisivos superiores. Por quê? Por mais que você vai compensar essa classe 2, você precisa manter uma certa inclinação vestibular dos incisivos superiores. Porque senão fica feio, porque senão consome o overjet. E você precisa do overjet para você corrigir essa classe 2, tá? E também você vai precisar do torque, além de mecânicas antero-posteriores, em tratamentos compensatórios. Vejam só, o que são esses tratamentos compensatórios? Quando você vai fazer movimentos dentários para compensar discrepância esquelética, levando a uma situação aceitável de estética facial e oclusão dentária. Olha só, isso aqui foto de cefalometria que está no artigo que eu passei para vocês aí, a última referência. Veja, um paciente com inclinação excessiva de incisivos, overjet, classe 2 e paciente compensada ao final, tá? Então, como é que se obtém isso? Pode ter sido com elástico, pode ter sido com propulsor, não vem ao caso, não entrei em detalhes da mecânica e nem o artigo coloca. Mas para mostrar para vocês que o torque, ele faz parte do tratamento ortodôntico compensatório, tá? Também, vejam só, na parte da finalização, percebam aí como é que tá esse canino. O canino está lingualizado. Eu preciso dar um torque individual nesse canino para eu poder posicionar corretamente o canino para vestibular. Então, vejam que nessa primeira setinha aqui eu preciso corrigir essa inclinação lingual do canino, promovendo torque vestibular individual aqui nesse caso. E aqui no premolar, ele está já na fase indo para finalização. Eu preciso corrigir esse premolar que está excessivamente vestibularizado. Então, nesse premolar, o que eu preciso fazer? Um torque lingual. Para então, depois eu vir e fazer a intercuspidação, certo? Professora, mas ele tá com o bracket pré-ajustado, eu estou usando ROT, eu estou usando MBT, eu estou usando capelosa. Sim, você pode usar qualquer uma prescrição streetwear,
tá? Mas, vezes sempre, escuta o que eu tô te falando, você vai precisar individualizar o torque do seu paciente, tá? Então, convido você que tá comigo ainda aí nessa live, diga comigo, eu não vou jogar a toalha, eu não vou desistir, tá? Eu sou persistente. Porque amigo de verdade é aquele que torna a sua vida melhor, certo? E o torque está para a ortodontia, assim como eu falei para vocês que o sal está para a água do mar. Então, o torque em ortodontia, ele é importante para a execução correta da mecânica ortodôntica. E eu quero terminar os meus casos com excelência. Então, o que nós temos que fazer, tá? Nós temos que mudar, agora a gente está mudando, ó, o tema e o título da nossa live, que começou torque não malvado e não favorito por muitos ortodontistas. E a nossa live vai finalizar agora mesmo, tá? Não sai ainda não, que eu vou dar tchau pra vocês. Vai terminar como? Torque não malvado, porque ele faz o movimento que eu quero. E é favorito por muitos ortodontistas, tá? E aí, então, você vai trabalhar a sua habilidade manual, estudar esses artigos que eu recomendei para você durante essa live, tá? Você vai pegar os alicates de torque individual. Os alicates, aqui eu até conheci esses dias esse alicate, eu achei super legal, tá? Ele vem até com os marcadores aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que você consegue até ler, ter uma noção da leitura do torque aqui, ó, da inclinação que ele tá, sabe? Eu achei bem legal isso aí. Você também vai trabalhar com os alicates 442 curto e o longo, que são os alicates para fios retangulares. Nós vamos juntos arregaçar as mangas, partiu estudar. Não tem jeito, tá? Mostrei para vocês nesta live qual é a importância, porque realmente eu preciso saber e não tem jeito, vamos estudar, tá? E nós estamos ainda dentro da nossa maratona. Amanhã, o que vai ser liberado para você? A terceira aula, essa aqui, né, ó. Plano detalhado, especificando a mecanoterapia ortodôntica. Para a gente chegar aonde? A um planejamento ortodôntico prático e assertivo. Juju, um beijo para você, minha flor. Ó, aqui, fica aí, peraí que eu vou virar agora a câmera para mim. Fica aí que eu quero saber de vocês aí, se ficou alguma dúvida. Só um minutinho. Peraí. Ai, cheguei. Gente, vocês entenderam o que eu trouxe para vocês hoje? Escrevam para mim aí, vocês que ficaram comigo aqui até agora. Eu mostrei para vocês a importância, coloquei alguns pontos principais, tá? E se você que assistiu agora aqui ao vivo ou que vai assistir depois e quiser algum desses artigos e não conseguir achar, deixa um recadinho aí na minha live depois com o seu e-mail, que eu mando no seu e-mail os artigos que eu utilizei para embasar essa minha live, certo? Alguma dúvida, pessoal? Escrevam para mim aí. Alguma dúvida, Ju, Marza? Sim, Camila, excelente pergunta, sim. Ó, a Camila tá perguntando, só em fios retangulares se dá o torque? Sim, Camila, só em fios retangulares se dá o torque. Fios redondos não se dá torque, tá?
como é que procede o alinhamento e o nivelamento. Então, é um caminho. Você começa com fios redondos e depois você vai para o fio retangular, entendeu? Na minha live de domingo, com a professora Adriana, nós vamos falar sobre alinhamento e nivelamento. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre fios redondos, o que é alinhar dente, o que é nivelar, para um assunto, um tema, ir complementando o outro tema, tá? E tudo isso faz parte do quê? Do planejamento ortodôntico, que vem tudo complementar as aulas da nossa maratona que você deve estar assistindo. Entendeu, Camila? Ficou alguma outra dúvida? Podem me perguntar. Eu não gosto de alunos meus com dúvida ou de quem está me seguindo aí com dúvida. Eu não gosto de dúvidas. Alguma outra questão? Alguma sugestão para outras lives? Alguma coisa? Tudo bem? Tudo certo? Nada mais? Deixa eu ver aqui se teve alguma coisa durante aqui, só um pouquinho. Peraí, não, eu acho que foi isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar zap, pode me deixar aí no direct, pode comentar depois dessa live. Ju, obrigada por você sempre estar comigo, minha flor. Um beijo e no domingo eu espero vocês para a gente falar sobre alinhamento e nivelamento. É a mesma coisa? Você já parou para pensar? Será que alinhar dente é o mesmo que nivelar? Tá? Então, no domingo a gente vai desvendar este mistério, ok? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, muita saúde para vocês e amanhã liberado a terceira aula da nossa maratona, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês, tá? Vanusa, um beijo, Fábio, um abraço, fica com Deus, Camila, um abraço, tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau!